Olá, amigos leitores, amigas do nosso clube, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Hoje é o nosso dia de número 306 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir firmes e fortes com o nosso propósito e hoje estamos iniciando um novo livro. Vamos entrar no livro do profeta Joel. E sempre que entramos, em um novo livro, eu trago para vocês também uma visão panorâmica, o que virá, o que a gente pode esperar desse livro, qual o caráter desse livro, sobre o que ele vai falar, qual a contribuição para toda a Bíblia, um contexto ali histórico de quando ele foi escrito. A gente fala um pouquinho sobre o autor, enfim, qual a mensagem principal, Por que esse livro foi escrito? A gente fala sobre isso então já, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor amado, querido Deus e Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez em oração, entramos em Tua presença. Na Tua presença já estamos todos os dias 24 horas, não há como fugir ou se esconder da onipresença do Senhor, da onisciência, do olho que tudo vê, do Deus que está em todos os lugares. Mas nesse momento nos unimos em oração, uma breve oração, para pedir a Deus que fale ao nosso coração, através da Tua palavra. O que foi escrito pelo profeta Joel serve para os nossos dias, então fale ao nosso coração, nos ajude a interpretar os textos e aplicar na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Então vamos seguir com a nossa leitura. Me dá só um minutinho para eu ativar aqui um retorno, para eu ficar meio que de olho nos comentários de vocês, Só um instante, por gentileza. Ok, então deixem aí nos comentários nome de onde você está nos acompanhando. É bom sempre dar o seu joinha aí também, Dar o seu like. Bom, o livro do profeta Joel, quando a gente fala o livro do profeta, você já entende o caráter dele, É de gênero literário, de caráter profético, de caráter profético, o que nós vamos ler aqui. E é um dos menores, são apenas 3 capítulos, Um dos menores livros aí dos profetas. Nós vamos ver aqui a primeira parte do livro, Joel ele falando sobre uma praga terrível, uma praga de locusta. Nós conhecemos mais como gafanhoto, Então começa falando sobre essa praga, a primeira parte, e termina com um apelo à confissão de pecados, a primeira parte do livro do profeta Joel. E a segunda parte, ele vai proclamar a esperança para o povo que estivesse arrependido, claro, E o juízo contra os inimigos do povo. O autor, ele é identificado como filho de Petuel. Nós temos poucas informações sobre Joel, a biografia de Joel, poucas mesmo. A gente só vê falar sobre Joel realmente no Velho Testamento, que falaria sobre a biografia, no livro dele. E a única coisa que fala é que ele é filho de Petuel. E nós encontramos as informações de quem é Petuel nos livros que nós já lemos. No livro dos reis vai falando ali as histórias, que é filho de tal, enfim, mas não temos muitas informações. Porém, ele é citado em outras partes da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, O apóstolo Pedro, ele cita a profecia de Joel, mas não temos assim muitas informações não sobre a sua biografia, É um pouco difícil, inclusive, falar sobre quando ele foi escrito. Não tem uma datação assim muito precisa. Existem algumas hipóteses, Biblicistas, estudiosos da Bíblia, colocam ali hipoteticamente que esse livro pode ter sido escrito no período pré-monárquico, naquele período antes de iniciar ali a monarquia, que os reis governavam Israel, como também pode ter sido escrito no período pós-exílico, pós o povo ter ido exilado,
como também pode ter sido escrito num período que chamamos de período helenístico. Que período é esse? É o período da junção da cultura grega e os povos do Oriente. Por que há essas hipóteses? No período pré-monárquico, após ser instaurada a monarquia, começaram muitas guerras, né? Muitos ataques de reis inimigos. E ele fala sobre esses ataques no livro dele. Também no período pós-exílico, houve ataques, houve guerras, houve invasões, houve crise, houve fome, houve o problema na agricultura, como nós já lemos. Então, pode ser que tenha sido nesse tempo, e no período helenístico também o povo passou por isso. Então, não há uma datação exata, mas isso é só uma informação. Importante a gente entender a mensagem central do livro do profeta Joel, que nós temos como uma mensagem central aqui, o propósito que ele foi escrito, por que Joel ele anunciou as suas profecias. Nós temos como uma mensagem central a acusação de que o povo precisaria se arrepender do seu pecado, e por isso que eles estavam vivendo um período tão difícil, uma crise tão grande, economicamente falando, e no que diz respeito à provisão, à agricultura, né? O povo vivia disso. Nós não vamos ver no livro do profeta Joel ele listando os pecados, como nós vimos nos outros livros, aquelas listas de pecado, porque vocês adoraram a Baal, porque vocês se prostituíram, fizeram isso, fizeram aquilo outro. Não, Joel ele não estende assim uma lista de pecados, mas ele dá uma pista. Nós temos uma pista da mensagem central de Joel lá no capítulo 2, quando ele fala o seguinte: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É uma mensagem central, uma acusação central do que o povo deveria fazer. Por que vocês estão assim? Por quê? Porque faltava conversão verdadeira. Faltava uma conversão sincera, né? Uma conversão de coração mesmo. Então, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Todos os outros profetas, eles tinham um apelo bem explícito, né? Sobre vários pecados e tal. Joel não, ele se centra dessa forma. Então ele fala sobre conversão, fala sobre o juízo dos inimigos e traz também uma mensagem de esperança. Ele fala para os seus ouvintes, né? Os ouvintes do profeta Joel, ele fala que eles deveriam guerrear, que eles deveriam lamentar, que eles deveriam também celebrar, e falam que eles deveriam se arrepender. São mensagens centrais ali no livro do profeta Joel. Ouçam o que eu estou falando, vocês vão ter que guerrear, vocês vão se lamentar e por fim vocês irão celebrar também, atendendo, é claro, ao chamado de arrependimento. É a mensagem central dele, arrependimento. Ele fala também sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor, nós já vimos aí em várias partes da Bíblia, né, falando sobre o dia do Senhor. Uma das mensagens centrais do profeta Joel também é falar sobre o dia do Senhor. Eu já falo um pouquinho mais sobre isso. E ele fala também sobre um exército que iria atacar. Então, o dia do Senhor e o exército que iria atacar são duas mensagens centrais também. Então ele insistiu que as pessoas se arrependessem. Caso houvesse arrependimento, ele deu uma garantia de que haveria uma recompensa, de que haveria uma restauração física e espiritual associada ao dia do Senhor, o dia em que o Senhor iria exercer juízo contra toda a nação. Esse ataque, esse exército que iria atacar, como também juízo do Senhor, ele faz ali uma comparação a um exército de insetos, locustas, gafanhoto. Ele coloca ali 4 palavras específicas, traduzidas para o português como insetos.
Depois essas palavras elas foram modificadas para um melhor entendimento, colocando as especificações, vamos dizer assim, desses insetos. Mas entenda, nos escritos originais não aparecem como nós conhecemos: cortador, migrador, destruidor, devorador. Para um melhor entendimento, com o passar dos anos, os autores, os biblicistas, conforme ali o contexto, foram colocando esses nomes que hoje nós entendemos assim. Você já deve ter ouvido falar sobre gafanhoto cortador, migrador, devorador, destruidor. Como nós estamos lendo a Bíblia, versão King James, que eu já expliquei para vocês no primeiro dia, que ela é a mais próxima dos manuscritos originais, no original nós temos uma palavra que traduzida diz insetos. Uma mutação de insetos, por exemplo, como se fosse a mutação daquele lagarto, da lagarta, desculpa, que se torna uma borboleta, por exemplo. Então, quando nós estivermos lendo o capítulo, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Mas, para um melhor entendimento, foi colocado aí como cortador, migrador, devorador, destruidor, enfim. Mas há uma grande discussão entre os intérpretes da Bíblia, os intérpretes da Palavra de Deus, com relação a esses insetos. O que eles seriam? O que seriam esses insetos? Será que realmente eles são diferentes um do outro? Cortador, migrador, destruidor, devorador? Há um debate, há uma discussão. Claro que a gente não vai entrar nisso, não há nem por que entrarmos nisso. Nós estamos lendo, interpretando e entendendo os textos. Mas isso é uma discussão entre vários intérpretes da Bíblia, da palavra. Uma outra discussão também é o seguinte: seria isso uma metáfora de um ao outro? Ou trata-se de dois aspectos do juízo de Deus, onde Deus envia uma praga realmente destruidora de gafanhotos e um exército de homens? Então, esses insetos são reais mesmo ou é uma metáfora? Ou são insetos tipológicos, é tipo. O exército que vai atacar é como se fosse um exército de gafanhoto, uma praga de gafanhotos. Eu não sei se você já viu, eu acredito que foi esse ano que eu mostrei. Se não foi esse ano, foi o ano passado. Depois eu vou mostrar também para vocês um vídeo. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma praga de gafanhotos invadindo uma plantação, uma lavoura. É muita coisa. O céu ficou até escuro. Os gafanhotos migradores que vêm migrando de um lugar para outro, e aí entram em uma plantação, eles saem devorando tudo. Então, há uma discussão se, quando Joel fala sobre esse ataque, sobre essa praga, se ele está falando literalmente do gafanhoto ou se é uma metáfora a um exército inimigo que iria entrar. Então é assim, é um debate que não tem fim, vamos dizer assim, é uma conta que não fecha entre os maiores estudiosos da Bíblia, que não vale nem a pena a gente entrar nisso aí. O importante é a gente entender a mensagem central. E o que a mensagem central diz? Que essa praga ou esse exército é o juízo do Senhor que estava sendo exercido por causa do pecado do povo, como nós temos visto em toda a Bíblia. Como nós temos visto em todos os livros proféticos do Senhor falando sobre isso. Então, o importante é você entender que tanto o exército de homens ou de gafanhotos, invasores, seriam 4 estrangeiros que viriam como juízos de Deus. Assim como a Babilônia veio como juízo de Deus atacar, assim como o Egito já foi juízo de Deus contra o povo, assim como os amonitas já vieram contra o povo, enfim. Foi esse ano, Fátima, que eu coloquei esse vídeo, né? Então vocês já viram. Então, o importante é a gente entender isso. É isso que a gente tem que entender. Para desmistificar aquela coisa também de que esses gafanhotos são demônios, né? O cortador, devorador, destruidor, migrador, que vão comer o seu dinheiro, que vão devorar o seu dinheiro. Não faz sentido nenhum com o que a Bíblia diz. Nós vamos ler e você vai tirar as suas conclusões, tá? E o entendimento claro e específico sobre
esse cortador, devorador, destruidor, a gente fecha lá no último livro do Velho Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, tá? Mas já quero lhe adiantar, de uma forma muito clara, que não tem nada a ver com demônio. Migrador, cortador, destruidor, devorador, não tem nada a ver com demônio, tá? Isso é, literalmente falando, uma praga de insetos que destruiu a lavoura, ou metaforicamente falando, um grande número de exércitos inimigos que invadiram as terras. A gente tem que entender isso. Essa é a mensagem central, tá? Quando se fala aí sobre essas 4 pragas. O dia do Senhor, que Joel ele fala aqui também sobre o dia do Senhor. Nós temos vários adjetivos para o dia do Senhor, para a gente entender. Quando o livro fala assim, o dia do Senhor, nós entendemos, interpretamos, aplicando a hermenêutica na palavra dia do Senhor, vendo onde fala sobre o dia do Senhor em outros lugares na Bíblia. Então nós já vimos a Bíblia falar que o dia do Senhor seria um dia de trevas e não de luz, como está lá em Amós capítulo 5. Nós vamos ver também, quando se fala sobre o dia do Senhor, falar que vai ser um dia, um grande e temível dia. Malaquias 4 vai falar sobre isso. Atos 2 diz que será um grande e notável dia. E também tem referências que o dia do Senhor vai ser um dia de calamidades cósmicas, né? O dia onde o sol vai se tornar em trevas, a lua vai se tornar em sangue. Nós já vimos isso escrito em Atos e vamos ver isso também em Apocalipse, quando fala sobre o dia do Senhor. Então a gente entende realmente que o dia do Senhor é ou será um grande e temível dia, né? Onde o Senhor ele vai punir todas as nações. Todas as nações serão punidas no grande e temível dia do Senhor. O livro do profeta Joel ele contribui para a gente entender toda a Bíblia, ele ajuda na hermenêutica. Por quê? Ao olhar para esse livro, nós entendemos Joel mostrando que o Senhor ele é o redentor de todo o universo, que o Senhor está no controle de toda a natureza. Joel deixa claro também que o nosso Deus, ele é um Deus de juízo e misericórdia. É um Deus que está pronto para redimir e restaurar o seu povo, assim que o povo se arrepender. Então, vai mostrando, o livro de Joel mostra que esse é realmente o pensamento de toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós vemos isso. E o livro do profeta Joel também, ele traz uma profecia que aponta para um tempo onde o Espírito Santo seria derramado sobre o povo. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo está corroborando para o que o profeta Joel já disse, e lá no livro de Atos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, após receber o Espírito Santo, ele fala sobre isso. O que está acontecendo aqui é o cumprimento do que disse o profeta Joel. Vocês se lembram que quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, quando aqueles que estavam no cenáculo falaram em línguas idiomáticas, ficou aquela confusão ali de idiomas, e algumas pessoas falaram assim, esses homens devem estar bêbados, aqueles que não entendiam, né, os idiomas, mas os outros falaram assim, não, peraí, eu estou ouvindo falar na minha língua, eu sou Medo, ele fala na minha língua, eu sou Assírio, ele fala na minha língua, eu sou da Pérsia, ele fala na minha língua, eu sou grego, ele fala, tem um ali falando na minha língua, então são vários idiomas que estão distribuídos aqui. Aí Pedro ele se volta para os galileus que não entendiam as outras línguas, estavam achando que era uma confusão, e ele fala, homens galileus, e começa a sua pregação, ouvi, o que está acontecendo aqui não é que eles estão bêbados, não, é o cumprimento do que disse o profeta Joel, que o Espírito seria derramado sobre todos e tal. Esse Espírito que foi derramado é por causa de Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, etc, etc. Assim ele segue com o sermão dele, trazendo a referência do livro do profeta Joel, que é exatamente o livro que nós vamos ler agora. Joel capítulo 1, aparece aí na sua tela. Vamos à leitura. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e dai ouvidos todos os habitantes da terra.
isto aconteceu em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Dizei isto a vossos filhos, e que os vossos filhos digam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, veja. Então, ele começa ali com uma interrogação. O que está acontecendo aqui? O que nós estamos vivendo, essa destruição, essa praga, a dificuldade da agricultura, todos os problemas que vão ser relacionados mais abaixo você vai entender. Ele vai relacionar os problemas. Então ele traz uma questão ali, ele traz uma pergunta e ele fala: o que está acontecendo? Vocês viram acontecer no dia dos vossos pais? Já viram isso em outros dias, no tempo de vocês, ou de vossos pais? Então, olha, falem isso para os seus filhos, que seus filhos falem para os filhos deles, e os filhos deles digam para outra geração. O que? Versículo 4. O que ficou da tarturana, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, a lagarta verde comeu, e o que ficou da lagarta verde, a lagarta de borboleta comeu. Então veja que nos escritos originais, traduzindo mais próximo aos originais, são essas palavras para insetos que entra. Então, a primeira expressão no original para inseto é uma expressão que era a mesma usada para falar de uma tarturana. A segunda expressão era a mesma usada para falar de uma locusta, um gafanhoto. A outra para falar de uma lagarta que ainda era verde, que depois que ela come, ela se transforma em uma borboleta, enfim, né? Já disse para vocês que isso é um debate, não adianta a gente entrar nisso. E, enfim, depois, para um melhor entendimento, foi colocado aí como cortador, migrador, devorador, destruidor, para que as pessoas entendessem. E, infelizmente, isso nos dias de hoje já foi usado até como teologia do medo, né, para colocar medo nas pessoas, dizendo que são demônios, né, que quando a pessoa não dá o dízimo, esse devorador, o que o cortador deixa, o destruidor come, enfim, acaba que a pessoa fica sem nada porque ela não dá o dízimo e tal. Umas teologias do medo aí, né, para colocar medo nas pessoas. Mas o texto original diz dessa forma: despertai vós bêbados e chorai, gemei todos vós que bebeis vinho, por causa do vinho, porque é tirado da vossa boca. Porquanto uma nação subiu contra a minha terra. Então veja, isso aqui que aconteceu, essa destruição, o que ficou, veio um ataque. O que aquele que atacou deixou, no segundo ataque foi destruído. O que o segundo ataque deixou, no terceiro ataque foi destruído. E o que no terceiro ataque deixou, no quarto foi destruído. Foi isso que aconteceu. E vocês que estão aí como bêbados, ainda alegres, pode colocar a barba de molho, porque o vinho vai ser tirado, o motivo da alegria será tirada. Por quê? Porquanto uma nação subiu contra a minha terra, forte e sem número. Então, como se fosse um exército muito grande, um enxame de gafanhotos, uma praga de gafanhotos, forte e sem número, cujos dentes são como dentes de um leão. E ela tem a queixada de um grande leão. Ela tornou a minha videira um dejeto e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou fora, e os seus galhos se embranqueceram. Então, o que está dizendo aqui? Que os principais produtos da terra foram danificados por causa dessa praga e das guerras, ou. Não sabemos se foi uma praga realmente de gafanhotos ou se é uma metáfora para um exército. Então, o que a gente sabe é o seguinte: por causa dessas pragas e das guerras, ou das guerras, acabou com a videira, virou um dejeto,
e acabou com a figueira, ficou despida, como se não tivesse nada, galhos sem nada. Ou seja, concluindo, isso causou um grande impacto na economia e no suprimento de alimento. É o que estava acontecendo. Versículo 8. Lamenta como uma virgem envolvida em pano de saco pelo marido da sua juventude. Quando se fala lamentar vestindo pano de saco, e aqui com uma virgem envolvida em pano de saco, por quê? Se vestir de pano de saco naquele tempo era uma forma de expressar grande angústia. Você imagina a pessoa vestida com um pano de saco, um tecido áspero, um tecido desconfortável. Tira essa sua roupinha confortável e se veste de pano de saco áspero, vai irritar a sua pele, se humilha. Era o sentido de vestir pano de saco. Versículo 9. A oferta de alimento e a oferta de bebida foram cortadas da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, lamentam. Por que os sacerdotes estavam lamentando? Porque a oferta de alimento e bebida foi cortada. Por que foi cortada? Porque a lavoura não estava dando nada. A videira, a figueira, tudo destruído. Então, se a nação sofre, se as pessoas estão enfrentando essa dificuldade lá fora, consequentemente não tinha oferta. Os sacerdotes viviam do quê? Nós já vimos lá no livro de Levíticos como foi instituído. As pessoas colhiam e das primícias levavam até o santuário ou o templo. E uma parte era para eles se alimentarem. Então, a oferta foi queimada, a oferta de alimento, a oferta de bebida, que eram as libações, né? Foi cortada. Então, os ministros lamentam. Por que eles estavam lamentando? Porque o altar estava vazio. E altar vazio significa estômago vazio, né? Versículo 10. O campo está arruinado e a terra lamenta, porque o trigo é desperdiçado, o vinho novo secou e o azeite se acabou. Envergonhai-vos, ó lavradores, chorai, vós, ó produtores de vinho, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita do campo pereceu. A videira está seca, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo estão secas, porque a alegria dos filhos dos homens secou. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, venham e passai toda a noite em pano de saco, vós, ministros do meu Deus, porque a oferta de carne e a oferta de bebida foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos, todos os habitantes desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e como uma destruição o Todo-Poderoso virá. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? Sim, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. A semente está podre debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns estão quebrados, porque o trigo secou. Como gemem os animais, as manadas de gados estão perplexas, porque não tem pasto. Sim, os rebanhos de ovelhas foram desolados. Ó Senhor, a ti clamarei, porque o fogo devorou os pastos do deserto, e a chama queimou todas as árvores do campo. Todos os animais do campo também clamam a ti, porque os rios de água se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Então, essa era a situação em que o povo se encontrava. Lamentem, chorem, levantem um jejum, clamem ao Senhor. Sacerdotes do altar, geme aí, porque não está chegando nada para vocês aí também. Se não chega no altar, o estômago de vocês está vazio. Por que tudo isso? Porque o Senhor enviou uma punição. Um exército, 4 exércitos que vieram de outros lugares, praga de gafanhoto ou homens, não sei, mas esse era o resultado que eles se encontravam. E a mensagem de Joel até aqui dizia: se arrependam e orem ao Senhor. Amanhã a gente continua e conclui a mensagem do profeta Joel, tá bom? Um abraço, gente, de fé e força.
Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.